Olá, meu nome é Cleiton Lopes Aguiar, sou coordenador do projeto Testando Diretamente a Relevância da Comunicação Hipocampo-Tálamo-Cortical durante o sono para processos de formação de memória espacial em ratos. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG no âmbito da Demanda Universal, processo APQ 0285923. Durante o sono, nosso cérebro exibe uma série de padrões oscilatórios de ondas cerebrais. Cada padrão oscilatório caracteriza uma fase do sono. Ainda não se sabe quais são os papéis de diferentes padrões oscilatórios. Uma das hipóteses é que esses diferentes padrões oscilatórios servem para diferentes processos de formação de memória que a gente adquiriu no estado acordado e essas memórias são consolidadas durante o sono. Como pode ser observado nessa figura, nós exibimos vários ciclos durante o sono que vão de estágios mais leves de sono para estágios mais profundos, intercalados por episódios de REM que vão aumentando a sua duração conforme vai passando a noite, né? Então aqui pode ser visto que são observadas oscilações lentas corticais, os fusos do sono, que são chamados de spindles, que são padrões de atividade, padrões oscilatórios que refletem a atividade entre o tálamo, que é uma estrutura muito importante, um sincronizador muito importante do cérebro, e o córtex, né? Então a gente chama isso de fusos do sono, que são tálamo-corticais. E as ripples, que são atividades de alta frequência, entre 120 e 250 Hz, que são exibidas no hipocampo. As oscilações θ, como podem ser vistas aqui, são oscilações entre 5 e 12 Hz, que são observadas durante sono REM no hipocampo. O que acontece é que, durante o sono de ondas lentas, muitas vezes existe um acoplamento temporal, uma coincidência temporal entre sono de ondas lentas, fusos do sono tálamo-corticais e ripples hipocampais. Esse acoplamento funciona como se fosse uma janela de oportunidade para processos de formação de memória. Em cima disso que muitos pesquisadores estão formulando hipóteses e testando diferentes possibilidades de intervir com esse tipo de acoplamento para verificar o seu papel específico. As ripples que acontecem no hipocampo são muito importantes porque é justamente durante esses eventos que acontece o replay, que já foi tão bem caracterizado, que é muito importante para que seja consolidado um mapa espacial nos animais, né? Então essas place cells, que são células de lugar, elas mapeiam diferentes pontos da trajetória do animal no hipocampo, e quando o animal dorme, existe uma recapitulação dessa sequência que foi exibida no estado acordado. E isso, aparentemente, essa comunicação entre ripples hipocampais, ondas lentas corticais e fusos tálamos corticais facilitam a comunicação entre hipocampo e córtex, fazendo com que as memórias se consolidem a longo prazo. As alterações, quando a gente coloca aqui esses módulos, né, e percebam que eles representam, né, nessa figura representada, as alterações de conexões entre neurônios, né, com linhas mais grossas. Quanto mais grossa, aqui seria uma maior conexão entre os neurônios, né, e quanto mais fino, menor. Então, como vocês podem ver no início, existe uma conexão forte entre hipocampo e córtex, e depois essa memória passa a ser basicamente representada apenas em módulos corticais, ou tendo uma participação um pouco menor no hipocampo. Mas como que isso é como essa memória é fisicamente armazenada? Acredita-se que alterações iniciais no nível de membrana, nas sinapses que conectam dois neurônios, acabam gerando a longo prazo alterações microestruturais em espinhas dendríticas. Como vocês podem ver aqui, essa transmissão sináptica inicial, caso seja frequente o suficiente, gera alterações microestruturais nesse neurônio subsequente, gerando novas espinhas dendríticas com novos receptores. Então é em cima disso que nosso grupo está focando, né? Parte dos nossos pós-graduandos desenvolveram dissertações de mestrado e teses para tentar elucidar o papel das ondas lentas na plasticidade sináptica, na formação de memória.
enquanto outros alunos estão se dedicando a investigar o papel das suas oscilações θ, do sono REM no processo de formação de memória. Nós estamos utilizando ferramentas de inteligência artificial, como o Deep Lab Cut, para fazer o rastreio automático dos animais em tarefas de memória, para que a gente consiga entender como que esses animais desenvolvem estratégias para encontrar, por exemplo, saídas. Nesse labirinto aqui, a única saída possível é aqui. Esse animal forma um mapa espacial com as pistas distais aqui e em poucos dias aprende facilmente essa tarefa. A gente quer saber qual que é o papel do sono para que ele aprenda essa tarefa. Então a gente está usando o Deep Lab Cut, scripts que a gente desenvolveu em Python para poder recriar a trajetória desse animal. E também estamos utilizando a eletrofisiologia em vivo e outras ferramentas que nós mesmos escrevemos e disponibilizamos open source para classificação do sono, para que a gente consiga investigar melhor essa questão. Uma das coisas que nós desenvolvemos recentemente, com o financiamento da FAPEMIG, no edital anterior, de 2021, foi esse detector de ripples hipocampais em tempo real, que constituiu a tese do Bruno Souza, que fez seu doutorado no programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia. E neste edital, com este financiamento atual, a Natália desenvolveu a tese dela e demonstrou pela primeira vez que existe uma relação causal entre aumento de plasticidade sináptica entre duas regiões e as ondas lentas que são observadas no córtex. Isso é muito importante para a gente entender essa relação entre fusos do sono, ripples hipocampais e ondas lentas corticais. Parece então que a plasticidade sináptica é muito importante para a emergência dessas ondas lentas. E esse trabalho foi publicado na Cerebral Cortex, agora em 2025, com o financiamento da FAPEMIG, com esse projeto específico, o APQ 025923, e isso constitui a tese da Natália, dentre outros achados que ela está reportando. Esse estudo está em andamento em muitas outras frentes, esse financiamento da FAPEMIG foi muito importante para consolidar diversas ferramentas que a gente desenvolveu usando IA, usando optogenética, quimiogenética, eletrofisiologia em vivo, análises diversas, matemáticas, e certamente esse é só o começo da história e muitas outras contribuições ainda serão alcançadas por esse grupo com o financiamento da FAPEMIG. Então, gostaria de agradecer às agências financiadoras, especialmente a FAPEMIG, e a professora Ângela Ribeiro, fundadora do LAMEC, professor Guilherme Lage, subcoordenador do LAMEC, e os demais pesquisadores. Muito obrigado.